Oi, gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Então, tá bom. Bom, hoje a gente vai ter mais uma sessão da nutrição e hoje o tema é nutrição na oncohematologia. E quem vai falar com a gente vai ser a Rita, nossa nutricionista 3 aqui no hospital. Ela é especializada em nutrição e oncologia pelo Hospital de Amor de Barretos, tem pós-graduação em nutrição clínica e hospitalar e está aqui com a gente há um tempo e uma pessoa super capacitada para compartilhar um pouquinho com a gente sobre isso. Então, seja bem-vinda. Oi, gente, boa tarde. Vou ficar daqui porque eu enxergo melhor nessa posição. Como é que eu mexo nisso daqui, moço? Moço, como é que eu mexo? Para frente, para trás? E o laser? Tá bom. Ah, tá. Obrigada. Então, nós vamos falar um pouquinho, né, sobre a nutrição na oncohematologia. Eu trouxe para vocês, nesse primeiro slide, a conceituação, né, do transplante. Então, trata-se de uma modalidade terapêutica para o tratamento de várias doenças hematológicas, sejam essas doenças benignas ou malignas. Dentro do rol de doenças que abrange, nós temos as leucemias, e aí dentro das leucemias elas se subdividem em mieloides e linfóides. Qual que é a principal diferença entre elas? As mieloides são todas as células não linfócitas, então o câncer atinge células não linfócitas. As linfóides, como o próprio nome já diz, atinge os linfócitos T e B. Aguda, pensando na maturação da célula, então são células mais imaturas, e a crônica, aquelas células mais maduras. Além disso, mieloma múltiplo, linfoma, tipo Hodgkin, não Hodgkin, as síndromes mieloproliferativas e anemias aplásicas, dentre outras. Um pouquinho a respeito da epidemiologia. Então, a nível mundial, a Organização Mundial da Saúde traz que anualmente, aproximadamente 50 mil pessoas são submetidas a essa modalidade de tratamento. No Brasil, o último registro que nós temos é de acordo com o Registro Brasileiro de Transplante, onde no ano de 2023, 3.821 pessoas foram submetidas ao transplante de medula óssea. Mas quais são os tipos de transplantes que nós temos? Então, eles subdividem-se em duas grandes categorias, autólogo e alogênico. Dentro da categoria autólogo, como o próprio radical diz, auto, para si mesmo. Então, o paciente, acontece, né, a coleta das células do próprio paciente, num período de remissão da doença, então pós-quimioterapias mais agressivas, e essas células são tratadas e depois reinfundidas nesse paciente. Quando a gente fala de alogênico, é a célula que vem de um doador, né, que pode ser aparentado ou não aparentado. Dentro do doador aparentado, principalmente, né, está nesse rol os irmãos, pais, filhos. E aí, ainda dentro do aparentado, ainda se subdivide no haploidêntico, que o indivíduo, né, o doador, ele vai ter até 50% de compatibilidade. E aqui entra, por exemplo, o tios, entra, por exemplo, sobrinhos, netos, certo? O tipo não aparentado, essas células vêm via REDOME, né, o Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea, ou via banco de sangue de cordão umbilical e placentário. Desde que eu estou aqui à frente do TMO, eu vi um paciente só recebendo células via banco de sangue de cordão umbilical, tá? Como que acontece? Bem resumidamente, então a mãe, ela se cadastra nesse banco e aí no momento do nascimento da criança, essas células são coletadas, são direcionadas a esse banco de sangue e são doadas de maneira voluntária, tá? Quem faz aí esse gerenciamento é a rede pública de saúde. Tem ainda o transplante do tipo singênico, entre gêmeos idênticos. Eu nunca presenciei, nunca vi nenhum caso, nem aqui, nem nas experiências prévias. E o tão famoso CAR-T-cell. Eu separei em 3 etapas para ficar mais didático da gente entender, e também até porque a gente não tem expertise médica, né, para falar a respeito do CAR-T-cell.
Mas, de modo geral, o que que significa, né? Então, primeiramente, é coletado os linfócitos T do próprio paciente. A segunda etapa acontece uma modificação genética a nível de laboratório, e isso, essas células vão ser mandadas para o exterior, tá? Para os Estados Unidos ou para o Canadá. Lá, nesse laboratório, os linfócitos T eles recebem um receptor quimérico chamado CAR. É como se fosse uma partícula que vai ter um pouco mais de afinidade com as células cancerígenas. Após toda essa modificação genética, as células são remodificadas, né, são reintroduzidas no paciente. Em média, entre a coleta dos linfócitos e a reinfusão, dura entre 45 a 50 dias, aproximadamente. E aqui, só para a gente entender como que é, basicamente, não está funcionando. Enfim, é colocado esse receptor, né, do tipo CAR no linfócito T. Essa célula modificada passa a ter afinidade, e aí, consequentemente, pelas células tumorais, consequentemente, pelo mecanismo de apoptose, leva aí à morte celular. Mas de que maneira que essas células, né, elas são coletadas? Então, elas podem ser coletadas de 3 formas. Ou via medula óssea, quando o doador ele é encaminhado para o centro cirúrgico, e aí é feita uma punção na região lombar para coletar essas células. Ou via sangue periférico, essa coleta acontece no próprio leito do doador. Ou via cordão umbilical. São as 3 formas que as células hematopoéticas podem ser coletadas. Mas, efetivamente, né, dentro do transplante, quais são as etapas que vão ser percorridas? Então, o paciente ele interna e ele vai passar pelo processo que nós chamamos de condicionamento pré-transplante. O que é o condicionamento? Nada mais é do que aplicações de altas doses de quimioterapia que podem ser associadas ou não à radioterapia. Os nossos pacientes hoje, eles são submetidos ao TBI, que é uma irradiação corporal total. Então, mais ou menos entre 2 a 3 dias antes da data da infusão dessas células, do transplante em si, eles são encaminhados para um hospital parceiro, onde eles fazem essa radioterapia, e aí depois eles retornam aqui para o 9. E por que esse condicionamento é importante? Então, pensando no transplante autólogo, vai ser erradicar a doença de base e resgatar a medula óssea com células-tronco que sejam sadias. No alogênico, erradicar tanto a medula óssea quanto o sistema imune do próprio paciente para que ele receba, né, a nova medula. É como se fosse um preparo mesmo para o recebimento dessa nova medula. Então, aqui, só para a gente entender um pouquinho como que é a jornada do transplante. Existe a etapa do condicionamento, que eu falei para vocês, e aí tudo que acontece antes da data da infusão, a gente chama de D negativo. D-7, D-2, D-1, tudo que acontece previamente. D0 é a data, né, do transplante, da infusão das células, e tudo que acontece depois, nós chamamos de D positivo. D mais 1, 2, 10 e assim sucessivamente. Só que a jornada do transplante não é uma jornada linear. Então, acontecem aí muitas intercorrências ao longo do caminho. E existem alguns fatores que são determinantes e podem impactar de modo negativo ou também de modo positivo aí nos desfechos clínicos do paciente. Dentre esses determinantes, os principais, o tipo de transplante, então, se é um transplante autólogo, se é um transplante alogênico. O transplante alogênico, por si só, ele tem uma maior chance de complicações, porque as células não são da própria pessoa. O tipo de condicionamento, se é mieloablativo ou não mieloablativo, o que significa? São quimioterapias de altas doses, mas existem algumas que são ainda mais potentes. A idade, obviamente, então, quanto mais velho o paciente é, maiores são as chances de pior desfecho clínico e o estado nutricional propriamente dito. E aí, entrando, né, na nossa área de domínio mesmo, nós sabemos que a desnutrição frequentemente já é um tipo de manifestação em todos os pacientes oncológicos, na sua grande maioria. E o grau dessa desnutrição e o seu desenvolvimento está muito ligada a diversos fatores, dentre os quais alterações metabólicas. Então, pensando que a própria doença hematológica, ela já muda todo o cenário, já vai deixar o indivíduo mais catabólico, mais inflamado.
inflamação sistêmica como um todo, pensando aí na liberação de citocinas pró-inflamatórias, e a modalidade terapêutica escolhida, seja quimioterapia, rádio, quimio-rádio concomitante, imuno, hormonioterapia, enfim. Todas essas modalidades terapêuticas trazem impacto negativo para o paciente. Consequentemente, nós vamos ter um paciente que tem sintomas, sinais, né, decorrentes desse tratamento que vão impactar na redução do consumo alimentar dele. Tudo isso leva à desnutrição proteico-energética. Né, de modo geral, o que nós vamos ter? Qual que é o cenário? Uma menor resposta ao tratamento, uma maior toxicidade, maior chances de complicações, de piores desfechos, né? Menor qualidade de vida e, muitas vezes, aumento da taxa de mortalidade desses pacientes. A desnutrição, por si só, ela já é um fator prognóstico negativo. Ela vai interferir no tempo de enxertia, ou seja, no tempo que vai demorar para essa medula pegar, para aumentar as células. E aí, né, como que nós fazemos essa avaliação, né, esse rastreio do estado nutricional, desculpa, através das ferramentas de triagem e avaliação nutricional. Aqui eu deixei algumas descritas, né, todas elas validadas na literatura, sendo que o que nós usamos hoje no nosso serviço, NRS 2002, para adultos e a AMAN, para idosos, e como ferramenta de avaliação, a avaliação subjetiva global. É importante triar porque o paciente oncológico hematológico, ele já está em risco nutricional. Né? Não existe paciente hematológico sem risco nutricional, a não ser quando ele está ali na investigação diagnóstica. Por quê? Porque ele já passou por inúmeros tratamentos, por inúmeras linhas de quimioterapia, de radioterapia, né, e outras terapêuticas. Então, consequentemente, ele já vai ter o seu estado nutricional depletado. Falando um pouquinho da avaliação nutricional em si, então, eu elenquei aqui aquilo que nós usamos no serviço. Peso, pensando na antropometria, peso, altura, IMC, circunferência de braço, prega cutânea tricipital. Para idosos, circunferência da panturrilha. Esqueci de deixar anotado ali também o SARC-F, né, a ferramenta de rastrear sarcopenia, a própria dinamometria e a bioimpedância elétrica. A bioimpedância, ela não é padrão ouro para indivíduos oncológicos, mas nós fazemos o uso dela, primeiro para conhecer, para fazer uma fotografia entre o antes e o depois do nosso paciente, e conhecer também o ângulo de fase, que nós sabemos que quanto menor esse ângulo de fase, maiores são aí as chances de desfechos negativos. A avaliação bioquímica, eu deixei com um asterisco ali, porque é complicado, né? A gente pensa, por exemplo, em albumina, em algumas outras proteínas que estão relacionadas à depleção do estado nutricional, só que a gente tem que lembrar que o paciente oncológico ele já tem todo um catabolismo aí influenciado. Então, obviamente, esses parâmetros já vão estar alterados. O exame físico com ênfase no estado nutricional, então, observar, por exemplo, proeminências ósseas, depressão de massa muscular, depressão energética, e o consumo alimentar em si. Eu deixei descrito ali algumas ferramentas que são validadas na literatura, mas o que eu quero trazer em relação a isso? O consumo alimentar ele já vai, né, sofrer aí com os próprios sinais e sintomas decorrentes, né, do tratamento da quimioterapia ou da radioterapia. E aí, um estudo do ano de 2017, de Arends e colaboradores, ele trouxe que 70% aproximadamente dos pacientes que recebem quimioterapia, eles já vão ter alteração de paladar e alteração de cheiros. Então, consequentemente, impacto no consumo alimentar. Outro estudo, um pouco mais antigo, do ano de 2012, trouxe que pacientes que têm alteração de paladar, eles podem apresentar uma redução de aproximadamente 430 calorias dia, diferente daqueles que não apresentam essa alteração. Então, imagine esse valor em uma semana, em 15 dias, em um mês. O quão depletado esse paciente chega para a gente. A partir do momento que a gente identifica o risco nutricional ou a desnutrição, né, e conhece aí o nosso paciente, a gente precisa traçar a terapêutica nutricional. Então, existem aí, né, algumas recomendações, pensando nas necessidades nutricionais.
Olhando para a oferta de energia, a gente sabe que o padrão ouro é a calorimetria indireta. Na ausência da calorimetria indireta, o uso das equações preditivas. E aí, o que eu quero dizer para vocês também? O paciente oncológico, ele já é um paciente hipercatabólico, ele já tem um metabolismo mais acelerado frente a outras doenças. Quando esse paciente chega para transplantar, a literatura traz que, no transplante de medula óssea, o gasto energético ele varia entre 130% a 150% do gasto energético basal desse paciente. Então, se o gasto energético basal é 1.000, a gente acrescenta 300 a 500, 1.300 a 1.500 calorias, tá? A recomendação de energia, pensando aí no pré e no pós-transplante, pelo Consenso Nacional de Oncologia do INCA, entre 30 a 35 calorias por quilo de peso. Em relação às recomendações de proteína, então, a mesma referência traz que, no mínimo, 1,5 gramas por quilo de peso de proteína por dia, mas a Braskem também nos respalda, né, que, diante de uma inflamação sistêmica, que é o caso do transplante de medula óssea, nós podemos chegar até 2 gramas por quilo por dia de proteína. Em relação às necessidades hídricas, né, variando de 30 a 35 ml por quilo por dia. E tudo bem, traçamos a meta terapêutica, definimos necessidades energéticas, proteicas, hídricas, mas a gente precisa entender que o paciente ele vem com inúmeros sintomas. Então, dentro desses pacientes oncológicos, eles podem cursar com anorexia, alteração de paladar, alteração de cheiro, mucosite, odinofagia, saciedade precoce. E, muitas vezes, não acontece um sinal ou sintoma isolado. Normalmente, é um compilado de sinais e sintomas. Você está tratando uma coisa, está sentindo que o paciente está piorando em outra. E, dentro dos pacientes do transplante, nós ainda contamos com a DESH, que é a doença do enxerto contra o hospedeiro, que nada mais é do que uma ativação das células T contra o próprio órgão do hospedeiro. Então, o que isso acontece? É uma reação autoimune do corpo, que pode atingir pele, pulmão, fígado, o próprio trato gastrointestinal, que nós vamos falar um pouquinho para frente, sistema nervoso central, dentre outros. Diante, né, disso tudo, como que nós vamos estabelecer o suporte nutricional para esse paciente? Então, pensando em nível oral, primeira coisa, manejar sinais e sintomas, aqueles sintomas que nós trouxemos aqui nesse slide anterior. Então, por exemplo, o meu paciente ele tem uma xerostomia importante, né? Conversar com a equipe médica, de repente, para otimizar aí, o uso da saliva artificial, né? Pensar na preparação mais molhadinha, mais úmida, né? O consumo de líquido junto com a refeição, por exemplo. Aí esse paciente ele está com uma xerostomia importante, mas ele está tendo muita náusea. Então, como que a gente pode tratar? Né? Fazer uso, por exemplo, de alimentos mais cítricos. Mas o meu paciente tem mucosite oral? Ele tem lesão em cavidade oral? Como que eu vou manejar isso? Então, é ter esse olhar global a respeito do paciente. Respeitar a sua individualidade, pensando que o paciente, antes de ser um paciente, ele é uma pessoa. Então, ele tem uma história prévia, ele tem suas aversões, suas restrições alimentares. A religião, então, ele tem uma religião que proíbe o consumo de certo alimento, então, né, ter um olhar mais atencioso em relação a isso. E a própria recusa, que eu, inclusive, deixei grifadinho ali. Porque o que acontece, pessoal? O paciente oncológico, ele é um paciente que a tolerância dele frente à alimentação, muitas vezes, é diminuída. Então, a gente tem que entender que, às vezes, não é porque o paciente está fazendo charme, porque ele não quer comer, é porque, realmente, ele não está conseguindo comer. E aí, nós vamos, então, negociar com o paciente, né, através daquilo que ele acha que é pertinente. Então, por exemplo, nós temos pacientes hoje no transplante que não conseguem comer almoço e jantar, comida. É porque a comida é ruim? Não. É porque ele não tem uma boa tolerância para alimentação, para alimentos salgados. Então, o que eu posso negociar com ele além da suplementação? É um lanchinho? São frutas? São líquidos? Certo? Evitar restrições dietéticas desnecessárias. Então, é realmente necessário manter uma dieta hipossódica? É realmente necessário manter uma dieta para ADM? Né? Eu estou de olho ali nos destros, eu preciso realmente manter ou não? Quão flexível a gente consegue ser em relação a isso? E essa última caixa aqui, em relação à dieta para neutropenia.
Se vocês, né, chegarem a ver alguma dieta no TMO para neutropênico, possivelmente não é as equipes do 9, tá? São equipes externas. Porque desde 2006 foi, né, descontinuado essa dieta. Não há evidências na literatura, né, que comprovem, que sustentem o uso dessa dieta. Pelo contrário, a gente restringe ainda mais o nosso paciente. Em relação ainda, né, à terapia oral, o uso de suplementação, então é indicado aí quando a ingestão alimentar for menor que 70% das necessidades nutricionais, pensando nos últimos 3 dias. E a Sociedade Brasileira de Nutrição Oncológica, ela traz que esse suplemento preferencialmente tem que ser hiper, indicado de 2 a 3 vezes ao dia. Acontece dificilmente, né? O paciente mal está tolerando consumir líquidos, está tolerando consumir biscoitinhos, salgadinhos, frutas, né, ao longo do dia. Quem dirá 3 suplementos hipercalóricos e hiperproteico? Então, uma das nossas orientações é: vamos fornecer um suplemento de repente 3,2 calorias, fraciona ele ao longo do dia, né? A partir do momento que abre, coloca no frigobar, retira, vai tomando de pequenos goles ao longo do dia, porque o mais importante para a gente é o final do dia, né, para contabilizar o quanto ele ingeriu de calorias. Pensando na terapia nutricional enteral, né, ela é indicada quando a via oral é insuficiente, pensando em menos que 60% das necessidades nutricionais nos últimos 3 dias, ou quando a via oral está contraindicada. Essa referência de Barba e colaboradores, ela traz que quando o paciente já está desnutrido, então pensando no consumo alimentar e suplementação, não chegando nem a 60% das necessidades, e previamente ao transplante ou tardiamente, né, sem presença de mucosite e de plaquetopenia, já é uma indicação forte de nutrição enteral, tá? Além disso, sugere-se a passagem da sonda precocemente, né, tendo em vista que os pacientes vão apresentar algum grau de toxicidade gastrointestinal, isso é inevitável. A diferença é, ou vai ser leve, moderado ou grave, mas que eles vão apresentar toxicidade, eles vão. Sugerindo aí a inserção do catéter até o D+3. Mas isso muda em relação, né, a setores, a protocolo. Hoje, no nosso serviço, não tem essa indicação de passar a sonda, tá? Nós manejamos via oral e, se necessário for, nutrição parenteral. E aí, falando da parenteral, né, indicada exclusiva quando o TGI está contraindicado ou de maneira suplementar. Aqui eu trouxe também algumas indicações. Eu deixei engrifado ali a DESH, né, que eu vou mostrar para vocês no próximo slide, e também a ingestão alimentar insuficiente menor que 60% nos últimos 10 dias, sem perspectiva de melhora alguma e descartando a possibilidade da via enteral. A DESH do trato gastrointestinal é uma das complicações mais desafiadoras no transplante halogênico. Só acontece no transplante halogênico, tá? A incidência varia de 10% a 60% dos casos. Então, como eu disse para vocês, de certo modo, a grande maioria dos pacientes pós-transplante vão apresentar algum grau de DESH do trato gastrointestinal. E essa daqui é a cara da DESH, ou também chamada GVHD, né? A sigla em inglês. Então, o que acontece? A própria doença já causa um estado mais inflamatório, levando ao aumento do catabolismo. Para tratar a DESH, precisa fazer uso de imunossupressores, desculpa. Isso também já vai, né, potencializar o catabolismo, levar a alterações secundárias, como, por exemplo, osteoporose, né, perda de peso, desnutrição. Esse paciente, por estar mais inflamado, vai ter um quadro de hipoalbuminemia, vai ser um paciente que muitas vezes nós vamos encontrar ele mais edemaciado, enteropatia perdedora de proteínas, insuficiência pancreática, diarreia, podendo ter a presença ou não da esteatorreia. Então, esse é o quadro do paciente com a DESH do trato gastrointestinal. Manejo nutricional, pensando na terapia parenteral, manejo medicamentoso, né, de toda a equipe. E aí, para finalizar, a alta hospitalar. Então, a gente cuidou do nosso paciente no período intra-hospitalar, mas a gente precisa preparar ele para a vida lá fora, né? Vocês já devem ter ouvido falar,
principalmente na nomenclatura D+100, que são os 100 primeiros dias pós-transplante, onde esse paciente ele fica mais susceptível a infecções oportunistas. E aí a nossa orientação de alta foi revisitada, tá, aproximadamente uns 4 meses, né? E nós trouxemos aí dividido em tópicos, desde o momento que esse paciente faz a aquisição dos alimentos até as refeições feitas fora de casa. Pensando um pouquinho na aquisição de alimentos, nós orientamos o paciente, né, a dar preferência para aqueles estabelecimentos que ele já conhece, né, que garantem a segurança alimentar, de boa procedência, principalmente pensando em açougues, pensando em padarias. O transporte dessa matéria-prima até em casa, então, por exemplo, ele vai no açougue, vai comprar ali, né, um corte de carne, precisa ser refrigerado até em casa, seja através de uma sacola térmica, seja através de um próprio cooler, né, de uma própria caixa térmica, porque a gente sabe que esse momento entre sair lá, né, do açougue até chegar na casa dele, está acontecendo ali o processo de descongelamento e, consequentemente, proliferação, né, de bactérias, tudo que as bactérias querem, temperatura adequada, né, e substrato. Armazenamento e organização. Então, chegou em casa, aquelas embalagens que são passíveis de serem higienizadas com água e sabão devem ser feitas, aquelas que não, fazer o uso do álcool 70, acondicionar esses alimentos, né, principalmente os não perecíveis, longe de umidade, longe da exposição do sol, de altas temperaturas. Em relação à higiene das mãos, então, embora pareça bobo, precisa orientar o paciente a higienizar as mãos antes e após usar o banheiro, antes e após manipular alimentos, mesmo que esses alimentos vão passar pelo processo de cocção, né? Em relação aos utensílios, então, orientar que eles não devem fazer o uso de utensílio de material poroso, de madeira, então, colher de madeira, tábua de madeira, porque é difícil higienizar e a gente não garante, né, que vai ter eliminação completa de possíveis patógenos ali. Em relação ao preparo e acondicionamento das refeições, então, nós orientamos que nada de, né, produtos cárneos mal cozidos, com aquela salmoura, então, carnes bem passadas, nada de comida japonesa, nada cru nesse sentido, gema do ovo durinha, né, nada que seja cru, né, pensando em risco de possíveis infecções, e as refeições feitas fora de casa. Nesse campo das refeições feitas fora de casa, nós orientamos, inclusive, dar preferência, né, para estabelecimentos que trabalham à la carte, evitar fast food de todas as formas, que a gente sabe que não é um local adequado para se consumir, principalmente para o paciente imunossuprimido. E se ele for, por exemplo, fazer o uso, né, a sua refeição num buffet, dá preferência para o início do buffet. Então, se o buffet começa às 11 horas, né, então nós vamos orientar, olha, quanto mais próximo da abertura do buffet, menor é a chance, né, de você se contaminar, aí pensando na questão alimentar. Né? Porque a gente sabe que as pessoas passam conversando em cima do buffet, que a gente não usa mais luva para poder pegar nos utensílios, enfim, então tudo isso, embora pareça pequeno, traz muitos dos pacientes de volta por conta de infecção do trato gastrointestinal, ou com colite neutropênica também aí. E aí, eu trouxe só para elucidar, dentro da nossa orientação de alta, tem ainda uma tabela. Nessa tabela é separada por grupos, e aí o que é recomendado e não recomendado. Pensando nas carnes em geral, bovino, suína e afins. A gente recomenda aquelas carnes em embalagem a vácuo. Por quê? Porque eu sei que tem o CIF, né, o selo de inspeção federal, que é emitido ali pelo MAPA, e esses produtos de origem animal são seguros, certo? Não recomendado. Carnes mal passadas, cruas, sashimi, frutos do mar, principalmente, né, porque a gente não consegue alcançar a temperatura adequada de cocção. E, em relação às oleaginosas e frutas, eu escolhi essas duas para trazer o selo para vocês verem. Tem o selo da ABICAB, né, que é a qualidade de certificação pró-amendoim. O que significa? Que essas sementes, essas oleaginosas, elas foram cuidadas, né, selecionadas dentro do padrão de qualidade e elas são livres de aflatoxinas, que nós sabemos, né, que fungo, para quem é saudável, já é um problema, imagina para quem é imunossuprimido. Nada, né, de comprar castanhas e afins também de modo a granel. E como considerações finais,
o que que nós podemos tirar em relação, né, à nutrição? É uma associação entre o suporte, a qualidade de vida e a segurança alimentar para os nossos pacientes. Suporte, pensando que nós, como nutricionistas, precisamos traçar, estratégias para manter o nosso paciente nutrido ou minimizar, né, o grau de desnutrição, seja através do tratamento oral, enteral ou parenteral, tendo a alimentação como uma ferramenta para reduzir os possíveis efeitos colaterais que vão acontecer ao longo da jornada do transplante, né, proporcionando aí conforto e bem-estar dentro do possível, e dentro do âmbito da segurança, os cuidados para evitar possíveis contaminações e complicações, garantindo assim a adequação clínica. E é isso. E aqui eu trouxe essa frase que quase todo mundo traz, mas é a mais pura verdade, né? Que conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Obrigada, gente. Deixa eu tomar uma água que eu fiquei. Muito obrigada, Rita, pela palestra maravilhosa. E agora eu queria saber se alguém tem alguma pergunta, seja aqui presencial ou no online. E tinha. Primeiramente, queria te agradecer pela aula, foi sensacional. É incrível ver você falando com todo esse domínio, a gente fica encantado e com o coraçãozinho aquecido. Queria, além de te parabenizar, causar uma polêmica aqui. Vou trazer um assunto polêmico. Eu faço parte, né, da equipe de cuidado paliativo. E eu sei que o paciente da oncohematologia é um paciente de muito difícil manejo, tem muito altos e baixos, e mesmo a gente fazendo tudo certo, né, a equipe multi como um todo, talvez esse paciente não tenha um desfecho positivo, tenha um desfecho negativo. E participando da equipe de cuidado paliativo, eu vejo que muitas vezes eles não participam muito do acompanhamento. E eu queria saber se talvez isso é uma percepção minha, você vê que dentro da oncohematologia, dentro da sua experiência, não só aqui no serviço, existe essa dificuldade de paliar o paciente? E você acha também que talvez o cuidado paliativo nesse paciente que é tão complexo, que tem tantos sintomas gastrointestinais, pode trazer benefício para o cuidado desse paciente? O que você acha? Obrigada, Lari. Obrigada pelo carinho de sempre, né? Não é uma questão só da percepção do nosso serviço. Então, as equipes, né, de hematologia, elas têm dificuldade mesmo em paliar o paciente. E isso os próprios médicos trazem, né, nas nossas discussões. Então, quando eles decidem, quando eles optam, né, por paliar o paciente, muitas vezes o paciente vai a óbito muito rápido, né, e perde o time, né, o que é extremamente negativo, porque o que é o conceito do paliativo? Né? Doenças que não têm cura já entrariam em tratamento paliativo. Né? Sem sombra de dúvidas, se a equipe do paliativo pudesse participar desde o momento do diagnóstico e durante toda a jornada do transplante, não sei se os desfechos clínicos seriam diferentes, mas com certeza a gente ofereceria mais qualidade de vida para os pacientes, sem sombra de dúvidas. Respondi? Respondi. Então, tá Obrigada. bom. Alguém mais tem alguma dúvida? Parabéns pela palestra, Rita, foi ótimo. Eu gostaria de saber qual é o tipo de transplante que a gente faz mais aqui no serviço e, em relação à terapia nutricional, se há diferenças, em cada um deles. Obrigada. O tipo que nós mais fazemos no serviço é o halogênico, embora, né, nesses últimos 2 meses está acontecendo aí uma movimentação, né, para fazer mais transplantes do tipo autólogo, tanto é que o S2 hoje é uma retaguarda lá do S4 nesse sentido. Em relação à terapia nutricional, muda um pouquinho pensando na parte de sinais e sintomas, né? Porque acaba que quando o paciente recebe células dele mesmo, a sua tolerância é maior. Agora, quando ele
ele recebe células de outro doador, mesmo que seja aparentado, né, ele acaba cursando com alguns sinais e sintomas mais exacerbados, como, por exemplo, a própria DEST, né? Então, muda um pouquinho, sim, a terapia. Tá bom? Obrigada. Mais alguém? Então, eu posso fazer uma pergunta? Claro. Eu queria saber um pouquinho, porque assim, enquanto o paciente está internado, a gente está muito focado, né, em passar esse período, né, tanto do pré quanto pós. Mas a gente sempre espera que esse paciente se recupere e vá para casa, né? E como que é trabalhar a alimentação nessa volta para casa para uma vida normal? Porque quando ele está aqui é um momento muito específico, né, que a gente acaba abrindo muitas exceções quando a gente pensa numa, entre aspas, alimentação saudável, né? Então, como que é levar isso para casa e também quebrar alguns tabus que eu imagino que eles acabam tendo por causa de todos esses sintomas? Obrigada pela pergunta. Acho que hoje o nosso maior desafio, porque enquanto está aqui, está sobre os nossos cuidados, né? Pensando da parte da alimentação também. Então, meio que a gente tem o controle de tudo que está acontecendo. E mesmo quando eles têm liberação de alimentos externos, a gente dita para eles, né? Meio que indiretamente, o que eles podem ou não trazer. E em casa não tem esse acompanhamento. Então, a orientação de alta, né? Ela começa desde o início, desde o D+1, né? Principalmente porque é uma orientação de alta complexa, é um processo de educação nutricional mesmo que a gente faz todos os dias com eles. Infelizmente, hoje no serviço a gente não dispõe da nutrição pós-transplante. Nós não temos nutricionistas ambulatorial do transplante, né? O que, né, acaba impactando um pouquinho mais, né? Mas eles têm acesso, então, mesmo que nós não temos a Nutri lá fixa, né, eles têm os canais que eles podem entrar em contato conosco e existem algumas equipes que, né, fazem contato com a gente para ir no ambulatório e tirar as possíveis dúvidas, certo? Perfeito. Então tá bom, gente. Já que ninguém tem mais nenhuma dúvida, encerramos hoje por aqui. Queria agradecer a presença de todos e mais uma vez parabéns, Rita, pela Obrigada. palestra. Oi, boa tarde. Ai, é meu amigo. Perdão por entrar aqui no fim. Meu nome é Jonathan, eu sou nutricionista aqui no Hospital de Amor em Barretos e fui residente com a Rita. E eu só queria realmente parabenizar e falar que, assim, é uma profissional incrível, eu não esperava menos dessa aula. É um dos seres humanos mais incríveis que eu já conheci, me ensinou muito como nutricionista, como pessoa. E hoje, né, eu morro de orgulho de ver o quão longe ela está chegando, né? Eu sinto muita, muita falta Eita. dela aqui comigo, mas tenho certeza que ela está executando um trabalho impecável aí, como ela sempre faz. Eu queria só parabenizar pela aula, falar que aqui também, apesar de não atender diretamente MAP e TMO, a gente compartilha das mesmas angústias, né? Jonathan, você está me ouvindo? É que o áudio ficou um pouco ruim no final. Vai, Obrigada. então eu só queria parabenizar, dizer que a aula foi incrível, que eu tenho muita saudade sua, que a gente precisa se encontrar. Você está me ouvindo? Jonathan, você está me Tô ouvindo? te ouvindo, tô te ouvindo. É que Tá. eu tô aqui no ambulatório, o sinal é bem ruim. Obrigada pelas palavras, né? Você me deixou emocionada e com vergonha. O Jonathan, ele foi residente comigo, né? Lá no Hospital de Amor. Tô te ouvindo, tô Hoje te ouvindo. ele está à frente como nutricionista do trato gastrointestinal digestivo alto, porque lá é dividido, né? E só tenho que agradecer. Ele é uma pessoa ímpar, ele é incrível. Acho que é isso, né? Obrigada, gente.